Ele fala aqui quais são os serviços que vão deixar habilitado. Ok. Aqui deixa todos mesmo. Que deixou aqui. Beleza. Aí eu vou usar o Tab para ir no OK. Vou dar um Enter. Aí ele vai reiniciar. Ok, ele já terminou. Então vamos fazer o seguinte agora. Uma coisa que o pessoal sempre. A dica que eu sempre dou, eu vou fazer o seguinte, olha. Você faz assim, certo? Beleza. Faz o seguinte. O comando mais utilizado que o pessoal faz isso aqui, ó. Você coloca um sudo apt update. Você coloca 2e comercial. Uhum. Coloca 2e comercial. Depois você dá um sudo de novo apt upgrade -y. O que você está fazendo? Você está fazendo primeiro essa parte aqui, ó, do update. Você está falando assim para o sistema operacional. Eu quero que você faça o update, que ele vai buscar lá nos repositórios dele. Beleza. E depois você já vai baixando e já vai instalando quando você coloca o "-y". Então você vai fazer essas duas funções ao mesmo tempo. Vou dar aqui vou dar um enter só para você ver. Será que ele tem mais coisa para baixar? Não, mas vamos dizer, se tivesse, ele já ia fazer o quê? Ele já ia abaixando e atualizando ao mesmo tempo. É isso que acontece, é isso que eu recomendo para você fazer, que é muito mais rápido. Então, se eu primeiro quis mostrar para você separado, agora esse é o comando que eu uso, a grande maioria das pessoas tudo usam, tá certo? Beleza. Tem um outro comando também que ele faz o seguinte: ele vai listar para você quais foram os softwares que for atualizado. Então, eu vou dar aqui, ó, dar um sudo apt, o list que ele vai listar para você, traço, upgrade, w, acho que é assim que pronuncia. É assim que pronuncia e a gente pressiona o Enter. Oi. Tá pronto. Tá dizendo que não tem nenhum software, nenhum pacote para estar atualizando. Mas ele é bom. Que? Você às vezes, de vez em quando, colocar esse Foda-se. upgrade. Ou apago. Nem pra se Desculpa, avisar, né, filho da... no inglês assim não é tão. Mas vai ser melhor. Esse aqui ele vai fazer a atualização, dar uma forçada no sistema, o upgrade. É o upgrade. Enem, Mas ele vai segundo fazer da dia. distribuição como um todo, como um geral. Faz pesquisa Então eu não. vou pressionar o Enter. É, Também não você precisa. Mas são, nem vamos dizer que você que precise, ele tem essa outra opções. O interessante do Linux tá relacionado. é que ele dá várias formas às vezes de você fazer sempre a mesma coisa. Então por isso que eu estou passando para você. Tem uma outra função também que é o sudo apt full
o upgrade. Vou pressionar um Enter. Vamos ver se ele vai precisar. Ok. Tem dois comandos. Tá certo. Tem esse aqui, Sérgio, que faz o seguinte, que é o sudo apt auto remove. Se tem algum software, por exemplo, que ele fez instalação, a gente fala que ele deu uma quebrada, tudo, ele remove. Vamos ver se tem algum nessas atualizações. Não. Mas vamos ver se tivesse, ele ia falar assim, olha, você tem esse software para instalar, remover. Você deseja sim ou não? Aí, no caso, eu sempre coloco sim. Mas outra coisa que eu sempre faço é o seguinte. Tem situações quando você coloca esse comando aqui, olha. Opa, peraí. Quando eu dou um sudo apt update e comercial sudo apt Compartilha, deixa eu ver se eu. de menos y e pressiono enter, vai estar abaixando, ele vai fazendo as atualizações tudo, e aqui no meio ele fala assim, olha, aparece aqui no meio, precisa-se remover esse software. Aí no caso, o que você faz? Você dá um sudo apt auto remove -y, porque aí no caso automaticamente ele vai retirar esse software para você. Você não precisa estar fazendo isso. Quando que é necessário usar o auto remove? Um dos exemplos é quando você faz a atualização e o próprio Linux ele fala assim, ó, já aconteceu muito comigo, que essa versão é muito E aí? obsoleto, que está quebrado e que ele automaticamente precisa ser retirado. Então, isso que ele vai fazer. Ok. Dúvidas, Sérgio, até aqui? Não. Tá pensando em fazer o Não, quê, mãe? tranquilo. Pode estar perguntando. Mãe? É que eu estou De fazendo isso aqui, ó, almoço. porque ele já baixou, já atualizou, não tem nada, então por isso que ele está sendo rápido. Mas tem situação assim que ele demora. Demora bastante mesmo. Tá bom? E tem um outro comando que é chamado de que limpa todo o cache que fica no computador quando você está pagando, quando você está fazendo a atualização. Porque na verdade é o seguinte, quando a gente faz uma instalação de um servidor, é para a gente mexer nele sempre quando for necessário. Não ficar utilizando ele diretamente igual a gente usa um PC. Porque na verdade ele já está fazendo algum tipo de serviço. Um serviço, por exemplo, um serviço de banco de dados, um serviço de web, um servidor de arquivo, um servidor de internet e assim por diante. Velho. Passo pra nada. O, o servidor ele faz isso. Então, mas quando às vezes ele precisa fazer algumas manutenções. Tem esse comando aqui, ó, o sudo apt auto clean. E eu pressionar o enter, bom, não tem nenhum Bom, mas eu também, acho que porque a eu gente não tá vou. usando direto. Eu vou lá pra E, sala, eu acho. e tem o clean também, Pode ficar aqui. que ele É porque limpa tá todo o com. cache. Não tá com Mas tanto não rápido. espaço aqui. Ele tá. Não. Dúvidas até aqui? Não. Não. E você tá acompanhando, fazendo junto também? A VM aberta. Sai daí, velho. Fecha a porta e sai daí. Vamos ver. VM aberta, velho. Sim. Beleza. E tem esse comando aqui, ó, sudo
apt-list, -- installed, que ele vai listar, vamos ver se ele vai listar para nós. O que ele fez para a gente? Ele listou todos os softwares instalados. Dá para ver que os últimos eu não conheço todos, mas se você vir, tá instalado aqui o wget, que é um pacote de a gente baixar software, não software, arquivos da internet para o servidor em modo linha de comando. Outro também, que é o Vim, que é o editor de texto, que como se fosse o bloco de notas do Windows, é esse Vim. E tem outros programas também. Ok? Mas eu vou... Beleza. Mas eu quero ensinar para você uma outra coisa, que é o seguinte. Eu vou... Tá vendo que tá tudo preenchido aqui na minha tela? Um comando que eu vou usar para você é o seguinte, chamado de clear. O clear ele vai limpar a tela para você. Ele fica limpa a tela para você, no caso aqui, começar da parte superior. Também como... Vamos ver, né? Mas eu quero usar Acertei. ensinar uma outra coisa para você. Vamos lá. Vamos usar. Outra coisa também que dá para fazer no Linux, que uma das coisas que o pessoal gosta bastante é o seguinte. Quando eu sempre coloco o último comando, de vez de eu digitar novamente, eu só colocar a seta do teclado para cima. Que no caso foi o clear, se eu colocar mais uma. Esse comando, o sudo IP add, significa o seguinte. Eu estou falando assim para o Linux. Mostre para mim o IP do meu servidor. Que no caso aqui, ó, se eu pressionar o Enter, ele vai aparecer aqui para mim. No meu caso, o IP do servidor que eu estou utilizando é 192.168.100.233. Barra 22. Mas lembra que eu falei para você que o servidor o servidor de forma física a gente utiliza o mínimo possível. Então nós vamos fazer um acesso remoto usando o Windows. Mas você fala assim, mas como assim? Eu estou numa máquina Windows e vou acessar uma máquina Linux. Eu tenho aqui um programa chamado de PUT. Se você olhar aqui, ó, esse daqui, o PUT. O PUT é um software que faz uma conexão do Windows para uma máquina Linux. É um software de SSH. Vou dar 2 cliques nele. Isso daqui, olha. Você já utilizou o PUT, Sérgio? Não. Não. É só você digitar o PUT, igual tá ali, PUTTY. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui, ó. Só para você ver, deixa eu... Beleza. Então, se eu colocar aqui, ó, PUT, TTY, tipo download, essa primeira página aqui, olha, o PUT... Deixa eu ver aqui. Download, isso aqui mesmo. Esse site, essa primeira parte aqui, o PUT.
Beleza. Eu recomendo, olha, ele tem aqui para você instalar no próprio Windows, tá vendo? Esse daqui, ó, 64 bit x68, esse daqui. Esse daqui, eu não recomendo que ele vai instalar realmente no seu notebook. Eu utilizo usar esse daqui, olha, porque ó, o meu é o x64, 64 bit x8000. Abaixa esse daqui porque ele se torna executável, que é muito melhor do que você instalar ele no computador. Então você abaixa esse daqui, ó. Baixou. Deixa eu vir aqui, ó. É esse arquivo que é esse daqui, olha. put.exe. Depois a gente tem esse daqui, olha. Deixa eu só. Bom, não baixei porque eu já tenho. Aí o que eu recomendo para você fazer? Isso aqui, olha. Ele fala assim, olha. Isso, porque é leve e você não precisa ficar instalando também no seu computador. E é gratuito também, essa que é a vantagem, ele é gratuito. Então vamos lá. Então vou dar o comando 192.168.100.233. Esse daqui é o IP do meu servidor. Você tem que olhar o IP do seu servidor para poder fazer esse acesso. Tá? Eu vou dar aqui um open. Isso daqui que ele está falando é o seguinte, ele vai dar um... Como que fala? Ele vai dar uma chave para você que é super seguro, onde que vai ser o seu notebook ou seu computador físico, sim, lógico, o seu desktop, ele vai dar uma chave exclusiva para você acessar lá o servidor. Nenhuma outra pessoa vai ter essa chave. Então vou dar aqui uma set. Beleza. Aí no caso, o que eu tenho que fazer? Eu vou pôr aqui o meu usuário. Coloquei meu usuário aqui. No caso é a aula. Depois eu coloco a senha. 1, 2. Beleza. O que eu estou fazendo aqui? Eu acabei de acessar o servidor. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui no servidor. Deixa eu dar um exit aqui. Beleza. A partir de agora, eu não mexo mais no meu servidor. Eu vou fazer tudo por aqui, olha. Tudo que eu preciso eu faço agora aqui no put, porque ele vai fazer um acesso direto da sua máquina direto no servidor. É o modo mais seguro que existe. E também segurança, porque você, igual eu falei para você, você sempre vai fazer um acesso remoto no servidor. Você nunca vai fazer um acesso, você vai até lá onde fica o servidor, que geralmente é para ele ficar em uma sala fechada, com ar condicionado, refrigerado, todas essas coisas, tudo que é para ser um servidor. Se ele está por exemplo, você, que é muito comum, tipo, você está é Salvador que você tá, a cidade? Vamos dizer que o seu servidor está lá em São Paulo. Você usa o PUT para fazer todo esse acesso remoto. Então, ele serve para isso, para você acessar de qualquer lugar. Essa é a grande vantagem de fazer um acesso remoto. Que você faz acesso da onde que você está. Porque o servidor, ele não é que ele não entende. Você está falando assim, olha, eu quero fazer um acesso remoto. Ele fala, tudo bem. Ele não quer saber onde você quer. Desde que você esteja conectado com login e senha, o local vai ser o de menos, tá bom? Então, eu vou, no caso, só vou passar aqui os comandos que a gente já fez hoje, só para você ver. Eu vou dar aqui, ó, o comando sudo apt update e comercial sudo apt upgrade menos y. Apesar que ele não vai aparecer nada, não, quer dizer, vai acontecer,
Vou pressionar o Enter aqui. Vou pôr assim novamente. Quero mostrar uma coisa aqui para você, como o servidor enxerga. Opa. Tá vendo? Olha, eu estou fazendo as coisas aqui no put, mas o nosso servidor, como nada tivesse acontecendo. Não é que não está acontecendo. É que a gente está fazendo um acesso remoto no servidor, vamos dizer, nosso servidor físico. Então, e se eu for lá no servidor físico, ele vai ficar dessa tela aqui mesmo, olha. Com Ubuntu 2.22.045 e ele está esperando ela login senha. Aqui na máquina virtual. Vamos dizer que é um servidor físico ou virtualização. Então é isso aqui que ele está esperando, mas no segundo plano mesmo, a gente está fazendo o que precisa aqui, olha. Tá certo? Dúvida, Sérgio? Não. Então, beleza. Bom, Sérgio, eu só tenho mais um comando. São dois, na verdade. Você fala o seguinte, olha, eu fiz uma instalação lá, eu preciso reiniciar o meu servidor. Uma coisa é o seguinte, a gente nunca reinicia o servidor, só se Ai. em alguns casos. Então aqui eu vou fazer aqui pelo put e você vai olhar aqui no... Pelo menos eu ganhei um de graça lá. Vou dar o sub. O comando reboot. Pra reiniciar o servidor. Exato. Aí, no caso, ele vai sair fora o put. Ele perde a conexão, mas isso. VM ou uma máquina física do seu servidor. Beleza. Vamos deixar ali. No caso, assim, o que a gente faz quando reinicia? Espera, eu não vou até lá o servidor ver se ele está reiniciando. O que eu faço? Espero um tempo. Esperar um tempinho aqui e tal. Espera ele subir isso daí é todos os serviços que ele está fazendo. Esperar um pouquinho, ver se está tudo ok. Porque eu não estou olhando se o meu servidor está subindo. Aí eu vou lá. Eu vim aqui no put. Aí eu coloco o IP que é 192.168.100.223. Isso mesmo. Aí eu pressiono o Enter. É o 223. Manda o comando pra dar o reboot Pelo put. Você abre ele de novo pra checar. Mas no caso, o 92.068 assim. Pera aí, deixa eu ver qual que é a IP aqui de novo. Mas é esse. Deixa eu colocar aqui. Você não precisa fazer isso. Eu tô errando alguma coisa. Tá certo. 192.068. 233. Esse que tava errando. Pera aí, ó. Mas vamos dizer, ó. Você memorizou lá, é 192.168.100.233. É isso que eu tava errando. Vai lá, Matheus. Deu certo. Vamos dizer assim que eu coloquei meu IP certo sem precisar consultar. 233. Vou fazer de novo. Vamos dar o sudo reboot. Sim. Beleza, perdi a conexão, ele vai estar reiniciando. Vou minimizar aqui. Vou fechar aqui porque ele não tem mais conexão. Porque você pode ver que ele está inativo. Então quer dizer que está inativo. Vou dar um tempo. Porque eu não sei
Ah, eu espero tipo uns minutos tal. 2, 3, 3. Esperar um pouquinho. Uhum. Esperar mais um pouquinho para depois a gente. Como que fala? Conectar. Tem uma outra coisa também que o pessoal faz, Sérgio, é o seguinte. Estou no Windows mesmo. Vou dar um CMD aqui. Para ver se está tudo ok. Tem pessoa que vai lá dar um ping. O comando ping para ver se o servidor está de pé ou se já restabeleceu o seu serviço. Então dá 192.168.100.233. Se ele pareceu isso daqui, olha, resposta do IP tal, a quantidade de bytes, o tempo, significa se apareceu aqui enviado e recebido, não teve nenhuma perda, quer dizer que ele restabeleceu. Então, aí eu venho aqui no put, então coloco 192.168.100.233. Beleza, Você então roubou vou meu dar carregador. vou colocar meu usuário, vou colocar a minha senha e pressiono Enter. Ele demora um pouco, demorou um pouquinho, mas não tem problema. O importante é que ele deu certo, entendeu? Já acessei meu servidor de forma remota. Enquanto aqui tá, olha, o meu Logo, servidor Linux. tá funcionando. Dúvida, Ô, dó. Não, não, tranquilo. Então essa aqui é uma das coisas que o pessoal gosta bastante do Linux, é essa, de eu poder fazer o acesso remoto Ah, assim, de cara. forma um terminal. Eu Quando linha de falei que tava comando bom, velho. também, a pessoa tem que dominar. O Tava servidor de carregando linha de sim, velho. comando ele consome Tava menos carregando sim, seu memória RAM. mentiroso. Você fez merda então. Você pode ver que ele só está usando apenas 10%. Então Mentiroso, é velho. muito pouco. A diferença do Windows, que é o Windows Server, Mentiroso. ele tem um modo linha de comando, Mentiroso. linha de comando, mas também tem linha de comando e também tem o seu. Não, esse aqui eu posso já fechar. Depois que termine esse aqui eu posso fechar. O pessoal o pessoal usa bastante o Windows Server, mas com a tela gráfica. Aqui, com a tela gráfica, mas o Linux não. O Windows também tem, mas o pessoal usa mais o Linux mesmo no modo terminal, porque consome memória e tem uma série outra de questões. O último comando que eu vou explicar para você, esse daqui você vai usar em extremos. Vamos dizer o seguinte: por uma ocasião você precisa desligar o seu servidor. Tamires, tudo Olá, bem? tudo bem? Então tá bom. É que tô explicando para ele como que funciona um servidor Linux de forma remota. Entendi. Se apresente rapidão para mim, Meu Tamires. nome é Tamires, eu tenho 35 anos, eu sou da base missionária Movidos pelo Reino, também trabalho junto com a ONG e eu me interessei muito pelo curso de designer gráfico. E eu
Eu estava aqui nos meus afazeres, porque eu sou mãe atípica, né? Minha filha é autista, e aí eu não vi a hora que o link foi mandado. Aí eu não sabia se esse link era para Pra mim, você entrevista ou tá não, aí eu cortando pra acabei mim. clicando para poder ver do que se tratava. Ah, então tá bom. Entendi, Não, mas é entendi. aula mesmo de servidor Linux. Então tá É bom, isso. então. As entrevistas ainda vão ser feitas ou já foram realizadas e eu acabei por. Bom, isso daí eu já não sei te dizer, viu? Então, a aula tem que. Tá bom, então. Eu vou procurar informação direitinho. De qualquer forma, boa aula para vocês. Eu vou sair aqui e vou me informar melhor. Então tá Nada. bom. Tchau, tchau. Tchau. Bom, então, Sérgio, é o seguinte. Esse comando que eu vou passar para você é o seguinte. É caso você precise desligar o servidor Linux para fazer alguma uma. Geralmente, vamos dizer assim, tem alguns casos que o pessoal desliga um servidor. Igual, eu trabalho na faculdade, quando é um feriado prolongado e é um risco de temporário. Aí o pessoal vai lá e desliga o servidor. Esse é um caso. E que também funciona tudo totalmente aqui internamente, então não tem esse problema. Porque aí vamos dizer assim, passou o tempo, passou o feriado, o temporal, a gente vai lá e liga o servidor novamente. A segunda opção, quando fala assim, putz, eu preciso fazer uma manutenção do servidor, dar uma limpada, tal, colocar mais memória, trocar uma placa de rede, coisa assim do tipo. É uma outra situação também que o pessoal desliga um servidor. No caso aqui do Linux. Então, qual o comando que eu vou dar para desligar um servidor? Só para a gente ver como que é. Por mais pra cá, por aqui. Beleza. Não, com jeito. Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou dar o comando sudo halt e pressionar o enter. Tem que colocar assim. Assim. É quando. Pronto. O que eu estou fazendo aqui, ó, estou desligando o meu servidor Linux. O comando halt. Aí ele vai lá e desliga. Então, quando que eu vou fazer isso? É quando realmente eu preciso desligar o meu servidor para fazer alguma coisa, uma manutenção, um servidor físico, vou pôr mais memória, vamos dizer assim, o meu servidor tem 4 GB, eu quero aumentar para 8 ou para 18 ou 16 GB. Preciso pôr mais um HD, preciso pôr uma outra placa de rede. Então esse comando halt, ele faz isso, ele vai desligar o seu servidor, Linux. Aí esperar um pouco que ele vai desligar o servidor. Igual aqui na aula também que eu estou fazendo, ele vai estar desligando. Aí no caso a gente coloca ele para desligar e vai embora igual o Windows. A gente pega, desliga, tem um computador desktop, a gente coloca lá iniciar desligar o monitor e vai embora. A mesma coisa aqui, olha. A gente pega, desliga e vai embora. Tá certo? Quer fazer alguma pergunta, Sérgio? Não, não? Então beleza. Porque o que eu tinha programado mesmo era esses comandos mesmo, que é a forma de estar
instalado e fazer o acesso remoto. Tudo bem? Sérgio? Sérgio, está me ouvindo? Tô. Beleza? Então tá. Por hoje, era isso mesmo que eu tinha programado para você. Não, vou passando aos poucos, não vou passar todo o conteúdo de uma vez.